Isso aí, minha gente, só para... A gente está 2 minutinhos aí, o Dani deve estar para entrar já, então só aguardar, tá bom? Bom, o Dani já entrou. Vamos esperar só ele lembrar como funciona a tecnologia, abrir câmera, microfone, né? Porque o Dani é meio lento, né, gente? Vocês sabem. Então, vamos aguardá-lo aí, fazer o equipamento dele esquentar. Acabou de acender o carvãozinho ali, tá esquentando. Alô, tô te ligando pra saber como você Tanta está. coisa boa para ver. Muito Estava bom. muito lindo, resolvi ligar. Eita, e aí, ó, professor Alexandre? Olha, eu acabo de acordar, né, Dani? Cara, não, pior que não. O que que você achou do meu cabelo? Eu falei, eu vou pentear meu cabelo top, só que aqui tá meio cheião. Tá Preciso ir no parecendo o Ângelo Trump. cortar. Tá parecendo o Trump. Donald, barbudo, barbudo. Nossa senhora. A outra aí, Luana, cara de sono. Cara de sono aqui, ó. Acordei, era 7h45. Bonito. sete h Que quarenta e bonito. cinco. Show. Dani, ó, eu coloquei você como anfitrião, já compartilhar, você tem toda a ferramenta na mão. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou desligar a câmera e microfone. Tá bom? Fique à vontade aí. Anfitrião é aqueles caras que recebem os outros em casa? Isso, exatamente. Ah, que massa. Tem que pôr no. Tem que colocar no. Como é que chama? No Airbnb. Não é Isso. isso? Lá que Boa. tem anfitrião. É isso aí. Quem temos aqui? E aí, Alexandre, eu vou ficar falando sozinho assim, sem ninguém abrir câmera, todo mundo com Cara, letrinha em cima? O se que que você é? que acabou, você acordou faz 1h30, você tá assim, imagina essa galera que não mal, mas tá assim, deve ter gente que levantou, deve ter gente que não levantou ainda. Hum. Não, Não, mas eu tô assim com essa cara porque é minha cara mesmo, não? tem o Ó, que é que o fazer, né? cabelo tá com. Milagres. É que o cabelo tá grande, cara. Se tivesse cortado o cabelo, ia ficar melhor, ó. É, Você e você fica entendeu? parecendo o Tintim. Tudo bem. E a barba, ó. É, Mas é isso, cara. o que tem, né? É o que temos. E aí temos em casa, então, Ana Carolina Pereira, Gabriela Floré, Gabriele Farinelli, João Pedro, Lívia Vicente. Manda um beijo pro Evandro, tá, Lívia? Antes que eu esqueça. Temos também, quem mais? A Luana Pasqualini. Temos também a Maria Eduarda Trombeta. Aí, a Maria Eduarda é a Duda da cadeia alimentar da Blues, eu acho, né? Eu não sei o sobrenome, mas deve ser, né? Pedro Mazei. Olha lá, eu mesma. E o Vitor? Oh, que beleza, né? E é isso. E ninguém vai me falar bom dia. Só pelo chat. Pelo chat eu já cansei de ler, velho. Quero ouvir vozes de pessoas. Vamos ver quem tem coragem. Bom Voz. dia, Dani. Eita, quem foi que falou? Fala de novo. Foi a Luana. Ô, Luana, tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia, Pedro. Ô, Pedro, você acordou, Pedro? Eu não vou nem ligar a câmera para te mostrar. Nossa, você tá deitado. Você não tá deitado? Dá pra perceber que você tá deitado. Eu acordei faz meia hora. Eu vou para a mesa, vai. Nossa, não, Boa relaxa, filho. coragem Fica aí. aqui.
Fica aí, filho, relaxa. Então vai. Então foi a Luana e o Pedro só que me falou bom dia, que tiveram coragem. O resto, é isso, né? Bom, eu gostaria de dizer para vocês que estão na segunda fase dos melhores vestibulares, né, do país. Isso já é uma conquista enorme, né? Mas não podemos ficar parados aqui, né? Ficar parado na primeira fase e não passar da segunda não vale nada, né? A verdade é essa. Eu sou cuzão e eu falo não. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que ir para frente, tem que passar da segunda fase. E tá chegando, né? Se eu não me engano, é esse ano ainda, 2022, que vão fazer, é isso? Fala para mim. Isso aí. Que beleza, né, Pedrão? Infelizmente, olha, Luana, ó, o cara que conquista um terreno reclama de conquistar o próximo. Ei, caramba, ô, Luana, tem que ir para frente, filha. Não podemos ficar triste, não, tem que ficar feliz. E sorte que chegou, né? Porque vocês ficam aí esperando. Ah, tá com medo? Medo do quê? Medo do quê? Vai ter bicho lá? Vai ter bicho peçonhento? Tô Vai com medo picar de não você? passar, né, Dani? Não, mas isso depende de você, não depende de mais ninguém, né? Exatamente por isso que eu tô com medo. Então, se você batalhou, se você foi atrás, você vai passar. Ué, por que não ia? Não é? Ô, Ah, Luana, tomara que sim, né? não sei o que você está prestando mesmo, é engenharia, não é? É, sim. É o quê? É artes cênicas que eu presto, Dani. Arte cênica, quer ficar magra, né? Não é? Cênica, não. Viajei na maionese. Não, viajei na maionese. Você ri, né? Mas é isso. Então, ó, eu preparei aqui, gente. Na verdade, é o seguinte: eu preparei aqui alguns exercícios de alguns temas que são recorrentes nessas segundas fases aí. Na segunda fase, não, nas provas em si, né? E a gente vai dar uma pincelada aqui para lembrar de alguns teminhas, de alguns assuntos e bola para frente. O Alexandre fala que está aqui com a gente, mas provavelmente ele é outra coisa. Ó, já era para ter respondido, ó lá. Agora ele abriu. Alexandre, eu não sei se eu lembro mexer no Zoom, hein, cara. Vou tentar aqui, hein? Qualquer coisa você me dá um O toque. Matheus falou a mesma coisa. É porque, graças a Deus, essa porcaria não vai ser mais necessária, né? Se bem que estamos aumentando aí. Ai, Maria Eduarda, você se acha a jovem, né? Não é não? Jovem, jovem, jovem. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Aí. Ó, então é o seguinte. Cadê? Here, clicar. Aqui. Share. Puta que gente do céu, vou falar uma coisa. Eu sou um fenômeno da tecnologia. Sou um fenômeno. E é o seguinte, ó, eu selecionei aqui alguns exercícios, tá? De alguns vestibulares que já fizemos há um tempo atrás. E são assuntos que eu achei que fosse cair na primeira fase, por exemplo, esse aí não caiu exatamente isso na primeira fase da FUVEST. Então tem uma tendência deles perguntarem aí da segunda fase, né? E mostrar para vocês que também, apesar das provas de segunda fase ser provas que pedem bastante conceito, conteúdo, não são provas difíceis de se fazer, não. Beleza? É só ficar tranquilinho. Tem pouca gente prestando agora e vocês são os melhores, então vocês vão acertar e eles não, e eles vão passar e fazer churrasco. Só que dessa vez a gente promete que vai, tá? Não vai só o Diogo, não. Beleza? E é isso. Quando eu apresento o chat some, porque nessa hora era o pessoal dar risada. Ninguém riu, né? Olha lá, é isso. Cadê o chat? Põe ele aqui no cantinho. Sacanagem nada. Meu sogro estava no hospital, filha. Eu falei para você. A verdade é essa. E outra, só tinha gente feia e chata nesse churrasco. Então, vamos lá para quê? Calma aí, gente. Deixa eu me acertar aqui, que eu não estou conseguindo lembrar as coisas. Vamos para cá. Fica quietinho. Ó, gente, é o seguinte, ó. Exercício de segunda fase da nossa querida amiga FUVEST. Vamos ler e vamos lembrar algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas que você não saísse da cabeça, ó. Caminhando por uma floresta, um estudante deparou com a diversidade de habitats e de grupos de plantas, árvores altas como a araucária, e aí o cara já te dá como é que eu posso dizer? Uma dica aqui para você, né?
Araucária. Aí eu não lembro o que a araucária é. Então, aí, ó, ele já deu aqui, entre parênteses, que é o famoso pinheiro do Paraná. E quando a gente fala em pinheiro, é um exemplo de uma plantinha que é a gimnosperma. E árvores frutíferas menores. Aqui ele te deu outra coisa, ó, árvores frutíferas, beleza? Que produz fruto. E fruto só tem um tipo de planta que produz o fruto, que é a nossa querida angiosperma, né? Como a pitangueira, ambos crescendo sob sol pleno. Também encontrou muitas samambaias, samambaia. Nós temos um outro grupo vegetal, que é o grupo das pteridófitas. E nas partes mais sombreadas da floresta, nos locais permanentemente úmidos do solo, havia o nosso querido musgo, que é o representante do último grupinho vegetal, que é a plantinha do grupo das briófitas. E aí ele pede para você relacionar os habitats das araucárias e dos musgos com os processos de absorção e condução de água nessas plantas. Cara, isso aqui é uma pergunta muito característica de grupo vegetal, né? Que é a relação entre plantas de grande porte e plantas de pequeno porte. Então, aqui a gente não pode esquecer que os musgos são plantas avasculares. Então, são plantas que não possuem tecido de condução de seiva, formando órgãos de condução que aceleram o processo de transporte. Então, como ele não tem isso, ele precisa ficar num ambiente úmido para ter bastante água disponível para ele ficar absorvendo água por osmose. E aí essa água passa de célula para célula. Diferentemente de um pinheiro, por exemplo, que pode viver num ambiente seco, sob sol pleno, certo? Porque aí ele tem lá um processo de transporte de seiva através de vasos condutores, e esses vasos condutores vão acelerar o processo de transporte de água. Então, ele pode perder água à vontade, que ele tem capacidade de transportar essa água rapidamente pela planta. Então, lembrar disso, gente, que o único grupo vegetal que tem dificuldade em transporte é o grupinho das briófitas. É uma pergunta muito batida, muito comentada, então é uma pergunta que você não pode errar caso tenha essa relação de transporte. E como vocês estudaram no Conexander, vocês não vão errar, eu tenho certeza disso. Tá? Então é um tipo aí de assunto, ficar atento. E embaixo, cara, ele dá uma letrinha B aqui, uma letra que é muito comum e mais comum do que essa letra A de ser perguntado, que é a diferença entre as plantas, o que que muda de uma para outra, né? E olha lá que fácil que é o exercício, mesmo sendo da FUVEST, que você tem medo, certo, Luana? E não precisa ter, ó. Na tabela abaixo, os grupos de plantas estão ordenados de acordo com o surgimento na evolução das plantas terrestres. Complete a tabela entre as palavras observadas pelo estudante e identifique representantes dos grupos listados na tabela e aponte uma estrutura que apresente ou represente uma novidade evolutiva, diferenciando cada grupo do anterior. Então, aí, rapaz, é aquele cladograma existente nos grupos vegetais, a gente sempre comenta, sempre faz em aula, né? Quando ele pede para você exemplificar aqui ó, os 4 grupos vegetais, no próprio enunciado ele já disse para você. Você sabe que uma briófita é representada pelo musgo, deixa eu mudar a cor aqui, por uma cor que me lembra o Pedro. Pode ser, Pedrão? Tá aqui, ó. Uma cor, me lembra o Pedro. Musgo é o representante. Uma pteridófita, uma samambaia. Olha lá. Uma gimnosperma, aí você vem aqui e escreve pinheiro, ou pode ser araucária, e dá um sopro na boca dele. E aqui embaixo você vem e põe a pitangueira, pitangueira. Olha como é difícil no exercício da FUVEST. Aí ele pede a novidade evolutiva em relação ao grupo anterior. Como o primeiro grupo é a briófita, que é o grupo mais antigo entre os vegetais, aqui ele já te dá um tracinho. Então não tem o que comparar com o grupo anterior vegetal, porque não tem. Se ele fosse pedir para você comparar a quem foi o responsável pela formação do grupo vegetal, você tem um ancestral de alga em comum a eles. Então, aqui, ó, poderia ser o que diferencia a briófita da alga. Por que a alga se separou do reino vegetal? É porque a alga não tem tecido definido. Se ela não tem tecido definido, ela não forma órgão. Então, se fosse comparar com alga, aqui você poderia colocar como tecido definido. Mas ele não pediu isso, beleza? É o que diferencia a alga da planta. Agora sim começaria a sua resposta. Ó. Pteridófita. Pteridófita tem o que de diferença da briófita? Foi o primeiro grupo vegetal a apresentar vaso condutor. Olha que beautiful.
As gimnospermas, que são os pinheiros, têm como característica que diferencia do grupo anterior a produção de semente. Olha lá. E as angiospermas, em relação à gimnosperma, é a produção de frutos e flores. E não se esquecer, gente, esses frutos, hein? De onde vem o nosso querido amigo fruto? O fruto, essa estrutura aqui, fruto, cadê você? Fruto, ele é derivado sempre do desenvolvimento do ovário da flor. Ovário da flor. E ovário só quem tem é a angiosperma. Por isso que somente a angiosperma é capaz de desenvolver aí uma querida estrutura como essa, a nossa flor. Então, esse, gente, é um tema, é um assuntinho que eu gostaria de relembrar com todos vocês, tá? Os grupos vegetais. Tranquilinho? Além desse tema, nós temos um outro agora. Olha lá. Outro não, coloquei aqui alguns assuntos que eu acho interessante para a gente dar uma pinceladinha. Como é que faz para passar o slide agora, hein? Eu não lembro. Professor Alexandre, como é que eu passo o slide agora, meu filho? Mouse. Ué, aqui, rapaz. Ô, moleque. Isso aí, professor. Tô voando. Então, vamos lá. Clear outlining. Ó, ixi, muito bem. Passei agora. Ixi, já é. Agora sim. Gente, ó, eu senti um pouquinho de falta de assuntos como esses ao longo aí das provinhas que nós vimos. Então, eu coloquei aqui, que é ciclo reprodutivo. Nem sempre o ciclo reprodutivo que vai cair é um ciclo reprodutivo de planta, mas é o mais cobrado. E nós temos alguns processos de divisões celulares, que é mitose e meiose. Então, em cima disso, lembrar que mitose é um processo de divisão onde uma célula se divide em duas, mantendo a ploidia. Então, uma célula 2N vai se dividir em célula 2N, uma célula N se divide em célula N, ou o processo de meiose. A meiose é um processo onde uma célula se divide em 4, diminuindo a metade a quantidade de material genético. Então, se a gente tem uma célula 2N, ela vai se dividir em 4 células, com metade do número de cromossomo. Beleza? Para quê? Normalmente na formação de gametas ou para a formação de células germinativas, como é o caso dos esporos. Caso duas células se juntem num fenômeno de fecundação, a ploidia, ela dobra, certo? Porque eu tenho um número de cromossomos em uma célula, um número de cromossomo em outra, quando junta essas células, a ploidia dobra. Então, aqui nós temos um ciclo, esse ciclo é o ciclo que mostra a alternância de gerações. Essa alternância de gerações, gente, ela não é que é uma fase N e uma fase 2N, beleza? O que define o ciclo alternância de gerações é você ter uma fase sexuada do ciclo e uma fase assexuada, beleza? Porque, como é que chama lá aquele bichinho? Esqueci o nome do bicho lá, os quinidários, né? Eu não sei disso direito. Mas os quinidários, eles também têm alternância de gerações. Ele tem uma fase que é uma fase sexuada e uma fase assexuada. A fase sexuada é a fase de medusa e a fase assexuada é a fase de pólipo. Porém, ele é um animal, e a ploidia do animal é sempre o indivíduo diploide, diferentemente nas plantas, que quando as plantas fazem essa alternância de gerações, a ploidia dos indivíduos, ela muda. Nós vamos ter um indivíduo N e vamos ter um indivíduo 2N, beleza? Então, vamos para o ciclo aqui. O que me importa nesse exercício, eu até tirei a letra B, porque a letra B não era uma letra que me interessava muito para vocês hoje, e eu deixei somente a letra A. É para a gente conseguir identificar onde acontecem esses processos de mitose e meiose durante um ciclo, beleza? Então, deixa eu tirar essa bagaça aqui da minha frente, que só atrapalha, venha para cá. E ele pergunta assim, ó, complete a tabela a seguir, escrevendo o nome dos processos biológicos que correspondem a 1, 2, 3, e ele não fala que processo biológico é esse. Esse que é o problema, você vai ter que descobrir, certo? Mas como é ciclo reprodutivo, a gente está mudando o número de células do indivíduo. Então, são processos de divisões celulares. Então, o que eu aconselho você aqui, ó? Quando você pegar um ciclo reprodutivo para desenvolver aí, para fazer algum tipo de exercício, começa sempre do ou gameta ou do zigoto, tá? Porque eu sei que sempre o zigoto vem de um processo de fecundação. E o gameta, ele sempre é uma célula haploide. Então, toda vez que você tiver um gameta, o gameta é N. Sempre ele é N. Beleza? Sempre ele é haploide.
Então, vamos começar o ciclo reprodutivo aqui e ver o que acontece. Ó. Vamos pegar do zigoto. Ou do gameta ou do zigoto, tanto faz. Se você escolher o zigoto, você já vem para cá. Ó. O zigoto vai ter que desenvolver uma geração esporofítica, que é a geração que vai produzir esporo. Lembrando que aqui ele já deu para você a ploidia 2N, mas poderia não ter dado. Então, a dica é, gameta é sempre N e zigoto é 2N. Então, se você tem um zigoto que é 2N e vai formar uma fase esporofítica, ó, aqui é 2N, e uma fase esporofítica 2N, você está mantendo a ploidia. E se você mantém a ploidia, simplesmente o 1 significa um fenômeno de mitose. Tá aqui, ó, mitose. Estou mantendo a ploidia. Agora nós temos o seguinte, uma fase 2N, que é a fase esporofítica, 2N, gerando uma fase gametofítica, que é uma fase N, certo? Uma fase N. Então, este indivíduo aqui do meio, que são os esporos, olha que bonitinho, ele precisa gerar um indivíduo N diploidia. Então, isso aqui é 2N para N, é um processo de meiose. Só que esse que é o problema da FUVEST, ele coloca alguns nomes no meio. Nomes não, né? Mais duas porcarias de números, que é para fazer você ficar meio confuso. Porque eu posso ter um esporo, se for 2N, a meiose pode acontecer aqui virando N. Agora, se a fase esporofítica é 2N e sofrer meiose aqui, vai formar esporo N. Aí esse esporo N por mitose vira também um gametófito. Então ele coloca essas coisas aqui para você confundir. E aí vem a nossa querida dica. Não se esqueça que um ciclo de alternância de gerações em vegetais, ele tem uma meiose chamada de meiose intermediária, certo? Chamada de meiose espórica. Então, é na formação dos esporos que ocorre a meiose. Então, os esporos aqui são N. Se você lembrar disso, aí você não erra onde ocorre a meiose. Beleza? Então, esse número 2 aqui, ó, mais para baixo. Se você tem a geração 2N, é neste momento que acontece a meiose. E essa meiose é chamada de meiose espórica. E meiose espórica porque formam-se esporos. Esses esporos agora, eles vão gerar uma geração gametofítica. Se você recordou que o esporo é N, e ele está mantendo a ploidia, N para N, pronto, agora você não erra mais. Se aqui você sabe que é N e aqui é N, você tem entre os dois um outro fenômeno, que é o aumentar a célula mantendo a ploidia, que é o processo de mitose. Beleza? Ponto final. Continuando o ciclo, geração gametofítica é N, e o próximo é a formação de gametas, que também é N, e ele só te deu um processo ali no meio. Olha que bonitinho. N para N, esse número 4 indica também um aumento no número de células. Epa, como é que eu faço para voltar? Aqui. Aumenta o número de célula por fenômenos de manutenção da ploidia, que é mitose. Então, a gente tem uma geração N por mitose, formando células N. Aqui, N para 2N, eu estou aumentando a ploidia. Como eu aumento a ploidia? Simplesmente juntando duas ploidias. Então, o número 5 indica para a gente um fenômeno de fecundação desses gametas para a geração do zigoto. Beleza? Então, quando ele tem esse nosso querido amigo textinho, texto não, esse ciclo, esse esquema, complete a tabela 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ter que ir analisando as ploidias para descobrir onde ocorre mitose ou meiose. Beleza? Não é um exercício difícil, mas ele é um pouco confuso onde ocorre a meiose espórica, quando ele pega e coloca dois números entre os esporos e as fases. Aí você pode ficar meio confuso. Tranquilinho? Mas não é difícil. Sussa, esse ciclo reprodutivo, gente, ele é chamado de ciclo, vamos ver aqui, ó, vou pegar aqui o texto, vamos escrever o nome do texto, e a cor nós vamos pôr vermelho. Esse ciclo ele é chamado de ciclo diplobionte. Antigamente era chamado de ciclo haplodiplobionte, beleza? Mas hoje já mudou o nome para ciclo diplobionte, sendo que diplo significa duplo e bionte vida. Tem uma vida dupla, que é a vida na geração produtora de esporo e na geração produtora de gameta. Então, são dois indivíduos durante o ciclo reprodutivo. Belezinha? Então, aí nós temos, né,
mais esse teminha aí importante aí para vocês. Sussa? Vamos passar para um próximo tópico agora. Olha que bonito. Vamos lá. Passa. Isso, mas tem que apagar, né? Clear background. Vamos ver. Coisa linda. Fenômeno. Aqui, gente, esse é um exercício da Unicamp, caiu 19, tá em recente. Não vou falar que isso vai cair de novo, porque caiu em 2019, nós vamos fazer uma prova 2 anos depois disso. Então, mas aqui tem alguns conceitos, cara, que é importante a gente dar uma lembradinha. Ele te pede para você preencher esses espaços aqui, ó, vazios, com alguns termos que ele já dá para você aqui na na coluna de opções, tá? Então, o problema é o seguinte, ó. O problema é conseguir fazer um quadrado ao invés de fazer uma linha. O problema é o seguinte, é você ter as informações e não lembrar o que cada uma delas representa, né? Então, pincelando rapidamente, ó, em alguns termos muito comuns aí numa segunda fase. Saber diferenciar o que é um cara acelomado de um pseudocelomado e de um celomado. Não se esqueça que A é negação e cele é cavidade. Então, quando eu falo que o cara é acelomado, ele não tem uma cavidade corporal. Essa cavidade que normalmente o pessoal pergunta é a cavidade que fica dentro do corpo, no tecido mesodérmico, que é a mesoderme. E mesoderme só existe em animais que têm 3 tecidos, que são animais triblásticos. Então, se o animal não tem tecido definido ou ele não tem 3 tecidos, não tem como ele ter essa cavidade chamada de celoma, beleza? Então, animais como porífero, que não tem tecido definido, e quinidário, que só tem 2 tecidos, você nem se preocupa com isso. Você vai começar a se preocupar a partir de animais que são triblásticos, que começam nos plateumintos. E a sequência é assim, ó, plateuminto, nemateuminto e anelídeo. E é cada um deles que você vai mudando a característica. Então, você pega primeiro plateuminto, é a primeira característica, é um cara acelomado. Quando você passa para o próximo grupo, que é o nemateuminto, é o cara pseudocelomado. Ele tem uma cavidade, mas não é o celoma. Saiu de nemateuminto, foi para anelídeo, aí é o celomado. Então, A, pseudo e celomado. Daqui para frente não tem característica, porque não tem outra. Beleza? Então, acelomado, plateuminto, pseudocelomado, nemateuminto, e a partir de anelídeo, eles são todos celomados, todos apresentam uma cavidade na mesoderme. Tranquilinho? Então, quando ele fala para vocês no exercício, atenção, há 2 colunas denominadas de X e Y, uma representa molusco e outra plateuminto. Então, olha que legal, ó, plateuminto é acelomado, nemateuminto pseudocelomado. A partir de anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme cordado, são todos celomados. Então, ele te deu um cara que é o plateuminto, que é um cara acelomado, e te deu um molusco, que é um cara que vem depois de anelídeo, que é celomado. Então, ele te dá aqui, ó, X e Y, e uma característica que já dá para você definir qual é grupo que ele está perguntando no exercício. Se você tem aqui plateuminto e sabe que ele é o único cara acelomado, essa coluna é o plateuminto. Pronto. E essa coluna aqui, ó, de X, que tem um cara celomado, é o nosso querido molusco. Não. E aí você vai preenchendo agora, ó. Ele quer um anelídeo. Plateuminto, acelomado, nemateuminto, pseudocelomado, anelídeo, celomado. Ponto final. Olha que difícil que é isso. Tranquilo? Mas aqui é importante a gente recordar os termos, né? Que faltou um E, né? Ah, vai ficar sem N mesmo, tá vendo? Vai ficar sem N. Plateuminto. Aí vem para simetria. Simetria, temos 2 tipos no reino animal apenas. Simetria bilateral, que é aquela que nós temos, onde você corta o indivíduo em 2 partes iguais apenas, certo? Não se esqueça que essa simetria bilateral, ela tem relação direta com algumas coisas. Com o quê? Sentido de deslocamento, porque você forma eixos. Eu tenho aqui uma região de cabeça, eu tenho uma região anterior, eu tenho uma região posterior, um lado esquerdo, eu tenho um lado direito, certo? Então, a simetria bilateral faz com que a gente tenha sentidos de deslocamento. Vou para um lado, vou para o outro, vou para frente, vou para trás, diferente da simetria radial. A simetria radial é igual em todas as partes. Então, você não tem mais sentido de deslocamento. Se você for para frente ou para trás, você está indo na mesma direção, porque você é igual em todas as partes. E simetria radial a gente encontra só em 3 grupos de seres do reino animal. Você pode encontrar em porífero, você pode encontrar em quinidário e equinodermo. Todos os outros seres têm simetria bilateral.
Então, quando eu falo para você que só quinidário, porífero e equinodermo tem simetria radial, e ele te dá um exercício com molusco, plateuminto e anelídeo, ele tem simetria bilateral, não é nenhum desses três. Beleza? E assim por diante. Observação, hein? Não se esqueça que essa simetria bilateral favorece a formação disso, ó, da cabeça, cefalização, certo? E aí, se você tem a cefalização, você organiza o seu sistema nervoso, você passa a ter um sistema nervoso mais complexo em relação ao cara que não tem esse processo de cefalização. Então, quando você vem na escala evolutiva, porífero é o primeiro animal, beleza? Porífero, ele tem simetria radial, então ele não tem cefalização. Depois vem quinidário, tem simetria radial, também não tem, como é que eu posso dizer? Cefalização. Se não tem cefalização, ele não tem simetria bilateral, ele é radial. Depois vem plateuminto. Plateuminto é o primeiro animal de simetria bilateral. Consequentemente, o sistema nervoso dele, ele sofre essa cefalização. E aí forma-se a cabeça. Então, é no grupo dos plateumintos que acontece essa organização do sistema nervoso. Os outros, no caso dos quinidários, têm um sistema nervoso difuso, tá? Difuso. O Fulvestre gosta disso também, de cobrar sistema nervoso difuso dos quinidários, que é diferente. Alexandre, vai dar o nosso tempo aí? Como é que é? Na verdade, deu agora, Dani. Tá, então é isso. A gente está dando aqui umas pinceladas em alguns temazinhos. E é isso, gente. Eu gostaria de desejar a vocês aí uma excelente prova e falar para quem já está na segunda fase, já é meio vencedor, hein? E agora vai de você enfiar a lança. Olha que legal, hein? Nos concorrentes aí. Fechou, gente? E é isso. Um grande beijo. Vá com fé, força e coragem que vai dar tudo certo. Pode ser ou não? Boa, Dani. Hein? Valeu, obrigado, viu? E é isso. Gente, um grande beijo, um abraço, juízo, vocês são foda. Valeu. Valeu.